Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Vencendo Concursos para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, ok? Nesse vídeo trataremos de protocolo, as suas atividades, as suas rotinas. Aliás, não será somente um vídeo porque eu preciso ir destrinchando esse assunto de protocolo para vocês, ok? A gente sempre tem questões relacionadas na prova, de acordo com o conteúdo programático aí do seu edital, que está solicitando, né, a parte de protocolo. Então, há uma necessidade de a gente trabalhar de maneira um pouco mais específica. E aí, consequentemente, está mais preparado para o grande dia, né? Então, nós vamos falar sobre atividades, vamos falar sobre as rotinas, conceito de protocolo, finalidades, exatamente essa ideia, né, de ampliar um pouco mais a respeito do tema protocolo, tá certo? Então, bora lá, vamos dar continuidade aqui. Então, e a primeira parte é justamente entender o conceito de protocolo. Bom, o que acontece, pessoal? Deixa eu só pegar aqui o marca-texto, ó. O protocolo, na verdade, né, você pode entender como um setor, né? Então, assim, na verdade, a palavra protocolo tem vários significados, né? Você pode entender como um setor, ou seja, um departamento que vai receber, distribuir correspondências, né? A gente pode entender o protocolo como um livro também, certo? Ou seja, um local que nós vamos fazer o registro ali das correspondências que chegam na organização, na instituição. A gente às vezes até utiliza o termo, né, protocolo, como vamos seguir o protocolo, ou seja, um processo, um procedimento ali, uma rotina. E o protocolo não deixa de ser isso também, né? Uma ideia de rotina, de você estar ali no dia a dia trabalhando, no intuito de deixar as coisas mais organizadas quando se trata de quê? De documentos, de correspondências. Ok, beleza? E, obviamente, se a gente está pensando mais no protocolo como um setor, vamos chamar de unidades, como está aqui, por exemplo, nesse conceito que eu coloquei para vocês, certo? Então, aqui diz assim, ó, as unidades de protocolo atuam especialmente na produção, na recepção, na distribuição e no controle de documentos correntes que estão em curso e que são ainda frequentemente usados. Veja que aqui fala atuam especialmente. O que isso significa? Significa dizer que, claro que óbvio tem outras atuações, mas essas são as mais utilizadas no dia a dia, as básicas aí dos setores de protocolo, certo? Bom, além disso, no exercício de suas atividades, as unidades de protocolo asseguram que os documentos públicos cumpram as finalidades administrativas e legais para as quais foram produzidos. Eu costumo dizer também que o setor de protocolo, ele é a porta de entrada dos documentos, certo? Então, os documentos, as correspondências, chegam aqui pelo setor de protocolo. E, consequentemente, o setor de protocolo vai ter que saber receber de maneira adequada todo um processo, todo um procedimento, uma sequência de operações para que realmente as coisas possam andar nos seus devidos lugares. Por exemplo, o setor de protocolo vai ter que receber o documento, aí vai registrar esse documento, vai fazer a autuação, ó, que bacana esse nome, que a gente vai estudar aqui no decorrer das nossas aulas, tudo bem? Vai distribuir, vai controlar o trâmite dos documentos. O trâmite é a movimentação. Aqui, repare que aqui fala, né? Controle de documentos correntes que estão em curso, ou seja, que estão em movimentação, em trâmite, certo? Beleza. Além disso, a gente também tem a expedição dos documentos. Então, vamos lá. A gente vai avançando, vai entendendo aí cada vez mais a respeito das informações relacionadas aqui ao protocolo, tá? Então, as atividades de protocolo são, aqui falando em atividades, né? Posso dizer assim que as atividades de protocolo, elas são decisivas, tá?
para a efetiva implementação de uma política de gestão. Então, a gente vai ter uma política de gestão no campo da administração pública. E, claro, qual que é o intuito, na verdade, dessa política de gestão? Gestão de documentos, né? No caso aqui, certo? Qual que é o intuito aqui? O intuito, na verdade, é verificar, identificar os procedimentos e as operações técnicas ligadas à área de protocolo. Continuando, vamos lá? Aqui são as atividades, olha só, que nós podemos observar do setor de protocolo. Então, recebimento, então chega lá a correspondência e o setor de protocolo vai receber essa correspondência, tá? Essa correspondência, ela pode ser uma correspondência oficial. Oficial significa, né, da administração pública, ou ela pode ser uma correspondência particular. Então, a administração, o setor de protocolo vai separar esses documentos. Então, recebe e separa. Tudo bem? E separa. A correspondência oficial, ela pode ser sigilosa ou ela pode ser ostensiva. Não deu para escrever aqui direito? Deixa eu puxar para cá. Ó, então, essa correspondência, ela pode ser sigilosa, ela pode ser ostensiva, tá? Sigiloso significa dizer que tem ali você tem ali uma restrição, certo? É um documento confidencial, um documento reservado, secreto, ultra-secreto, ok? Beleza? Ou você pode ter, no caso ali, ostensivo, é a natureza do assunto. Aliás, deixa eu puxar aqui, vou fazer o seguinte, para ficar melhor para vocês aí. Eu vou colocar essa informação aqui de uma maneira mais didática, né? Melhor. Ó, então a gente tem aqui natureza do assunto, tá? Então a natureza do assunto do documento, ele pode ser um documento sigiloso ou ele pode ser um documento ostensivo, certo? Beleza. Se é um documento sigiloso, começar aqui, ó. Se é um documento ostensivo, logo é um documento aberto. Isso significa dizer que todos têm acesso. Todos têm acesso. Ok? Se é um documento sigiloso, o que nós vamos ter? A restrição. O documento é restrito. Significa dizer que poucas pessoas têm acesso, tá? Essa restrição, esse vai ser um tipo de sigilo. Nós podemos ter aqui, ó, uma classificação do sigilo. Essa classificação do sigilo, nós podemos ter 3 aqui, ó, né? A classificação pode ser reservada. Classificação do sigilo, reservada. Pode ser secreta. Ou pode ser também ultra secreta. Tá? Beleza. Aí, esse sigilo secreto, reservado, secreto, ultra secreto, ele pode ter um prazo aqui de sigilo, que é de até 5 anos, cuidado, é até, né? Não é que necessariamente tem que ser de 5 anos, tá? Para reservado, então, se o sigilo for reservado é até 5 anos de sigilo. Se for secreto, é até 15 anos. E reservado até 25 anos. Beleza? Mas, professor, onde eu vejo isso? Você vê isso aqui, essa classificação do sigilo, no artigo 24, tá bom? Da LAI. O que é LAI? LAI é Lei de Acesso à Informação, tá? Que é a Lei 12.527 de 2011. Beleza? Então é importante saber isso.
Só que cuidado, né? Porque às vezes pode cair na sua prova falando assim, o documento é um documento confidencial. Beleza, tudo bem. Sigiloso, confidencial. Vai utilizar esse termo aqui. Legal, sem problemas. A classificação do sigilo são essas três aqui, que encontra-se no artigo 24 da Lei de Acesso à Informação, como eu falei, a Lei 12.527 de 2011, tá? Então assim eu acho que fica mais fácil para você guardar essas informações. Ok? Maravilha. Dando continuidade, vamos lá. Voltando para cá. Deixa eu voltar aqui para o slide normal. Aqui, ó. Então, visualizamos essa parte aqui do recebimento. Então, recebe e separa. Separa os documentos que são sigilosos, separa os documentos que são oficiais dos particulares e dos sigilosos dos ostensivos, tá? Aí vai fazer o registro dos documentos, certo? Aí tem uma coisa importante, né? Só registra documento oficial, beleza? Legal. E nesse registro aqui, é preciso fazer leitura do documento. Então você está vendo que dentro dessas atividades tem muita coisa, né, que acontece. Por que vai fazer essa leitura? Porque, na verdade, lá no sistema, né, vai ter que jogar uma pequena descrição do documento. Só que aí tem um detalhe interessante. Essa leitura e essa descrição só ocorre, evidentemente, para os documentos ostensivos. Os documentos sigilosos não podem ser abertos, certo? De praxe isso. Claro que eles são registrados, né? Vai ter... Porque assim, o documento sigiloso, ele chega lacrado, entendeu? Então, claro que ali as informações externas você vai ter ali para jogar no sistema. Agora, já não pode abrir o documento ali e para fazer leitura desse documento, para fazer uma descrição no sistema. Para quem é o documento, qual o seu destinatário, do que ele trata, qual é o assunto, isso não dá para fazer. Já os documentos ostensivos, ok, isso tranquilamente dá para fazer. Então você faz o registro e faz a leitura, beleza? Feito isso, a gente tem aqui a distribuição. Os documentos precisam ser o quê? Distribuídos, encaminhados para os seus devidos destinatários, ok? Legal. Aí vai fazer o controle também dos documentos. O controle aqui é o controle do trâmite dos documentos. O que é o trâmite? Como eu falei, a gente vai tratar um pouquinho mais detalhado daqui a pouquinho. Trâmite é a movimentação que ocorre desses documentos, tudo bem? Beleza. E ainda tem aqui o encaminhamento, né? O encaminhamento aqui, gente, a gente pode pensar inclusive no processo aqui de expedição, que é quando o documento ele sai, e inclusive toma cuidado, porque pode até na sua prova de repente falar setor de expedição. Beleza, é possível, tá bom? Setor de expedição, que é a saída dos documentos. Quando se fala em expedição, você está pensando na saída do documento, tá? Assim como o documento chega, entra, ele também sai do órgão, do departamento, né? Mais precisamente do órgão. Tá certo? Então, nós temos a saída. Tá certo? Então, você está vendo aqui, basicamente, o que? As atividades. Só para deixar claro para vocês, não é só isso não, tá? Assim, a gente vai passar de maneira mais detalhada por todas essas atividades. Essa primeira parte aqui é para você ter uma ideia geral, tá bom? Beleza? Então, bacana, vamos caminhar. Uma coisa interessante também para a gente observar é que nós precisamos ter o conceito aqui também para a nossa aula de gestão de documentos, porque o protocolo ele está dentro de uma gestão de documentos. E o que significa, então, gestão de documentos? Pessoal, nós temos o artigo 3º, que lei, né? Porque se tem um artigo aqui, a gente precisa saber a lei. É a Lei 8.159 de 91. Essa lei aqui, ela trata da política nacional, tá, de arquivos. Beleza? Então, no artigo 3º diz assim, ó: considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Aí você vê que gestão de documentos é algo bastante abrangente, evidentemente. E dentro da gestão de documentos você tem o quê? O protocolo, as unidades de protocolo, o setor de protocolo que vai cuidar do recebimento, do registro, da distribuição, do encaminhamento, do controle da tramitação. Ficou claro? Beleza? Então, bora lá, vamos dar continuidade aqui. Ao registrar e controlar o trâmite dos documentos públicos, os protocolos cumprem uma função essencial para garantir a celeridade do processo decisório, bem como para viabilizar a avaliação e o controle interno e externo da administração pública. Ao registrar e controlar, então ele registra e controla o trâmite, o movimento, o curso dos documentos, né? Atividades aí imprescindíveis para a administração pública. Beleza? Legal. Continuando. Bom, precisamos de alguns conceitos para que possamos caminhar na nossa matéria e compreender cada vez mais cada parte da matéria. Nós precisamos de alguns conceitos. Então, eu estou trazendo aqui para você o conceito de documentos, documentos de arquivo. Bora entender isso. O que significa aqui os documentos de arquivo? São todos os registros de informação em qualquer suporte, olha que interessante, inclusive o magnético ou óptico, produzidos e recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração pública. Aqui eu coloquei público e estadual, mas esquece isso, tá? Aqui só foi uma referência da administração pública no exercício de suas atividades. É porque eu peguei esse conceito do Decreto Estadual 48897 e também do Decreto 58052, mas não esquenta a cabeça com isso. Por quê? Porque na Lei 8.159 de 91 tem o mesmo conceito, ou seja, documentos, tá? Documento nada mais é do que uma unidade de registro, tá? Uma unidade de registro, certo? Logo, podemos aqui entender que são documentos de arquivo, unidade de registro, consequentemente você tem a produção desses documentos ou recebimento de documentos. Você recebe documentos no seu dia a dia, não é? São documentos recebidos, documentos acumulados, certo? Consequentemente, se a gente está produzindo, recebendo e acumulando documentos, então documento é unidade de registro. Registro. Quando você tem tudo isso aqui junto, você passa a ter o quê? Um arquivo. Certo? Arquivo é o conjunto dos documentos. Arquivo é o conjunto dos documentos produzidos, recebidos ou acumulados. Certo? Beleza? E quem vai produzir, receber e acumular documentos? A pessoa jurídica ou a pessoa física, tanto faz, inclusive. Tá? E aí, consequentemente, entra também os órgãos e entidades da administração pública. Tá? Informação são dados. Dados, mensagem, referência. Certo? Beleza? Ficou muito poluído aí? Não, né, galera? Deu para entender, né? Mas só para ficar mais claro ainda para você, Vamos lá. Para ficar mais claro ainda. Arquivo, conjunto de documentos, certo? Arquivo, conjunto de documentos, ok? Documentos que podem ser produzidos, recebidos e acumulados, tá? Por quem? Por pessoa jurídica ou pessoa física. Quando a gente fala pessoa jurídica, entenda também aqui a administração pública federal, a administração pública federal, estadual, municipal, os entes da administração
os órgãos da administração pública, tudo bem? Beleza? Conjunto de documentos. Aí você pode pensar o seguinte também. E o que são documentos? Documento é a unidade de registro, tá? Documento é a informação registrada. Então, a gente pode ter também esse conceito aqui, ó. Certo? E o que é informação? Você vê, a gente está detalhando aqui o conceito, viu? O que é informação? Informação são dados. Informação são dados, informação é mensagem, informação é uma ideia, informação é a referência. Beleza? Assim acho que fica mais... Você vê, ó, a gente começou com o conceito de arquivo, passamos para o conceito de documentos e depois passamos para o conceito de informação. Estamos destrinchando aí os conceitos. Legal, então voltando para cá, então já vimos aqui um conceito, documentos de arquivo, e quando a gente pensa no arquivo, pessoal, nós temos que pensar na sua constituição, quanto à sua constituição, de que maneira ele será considerado. Então trouxe aqui também esses conceitos para vocês. Tá certo? Ah, mas por que eu tenho que saber isso, professor? Porque está dentro das atividades do protocolo. O protocolo ele mexe com o quê? Ele mexe com documento. Por isso é importante você ter esses conceitos de documentos, ok? Legal, vamos voltar para cá e verificar. Ó, quanto à sua constituição, os documentos de arquivo podem ser considerados simples ou avulsos, que são os documentos formados por um único item, exemplo, ofício, relatório, memorando, relação de remessa. Então a gente fala que é um documento simples ou avulso. Ou compostos, que são os documentos que ao longo de sua trajetória acumulam vários documentos, né? Então, compostas é até tranquilo entender. Então você vai ter vários documentos simples que vão ali criando ali um conjunto. Processo, por exemplo, prontuário, expediente, dossiê, então são documentos compostos. Nós podemos também entender como um dossiê, né? Vai ter um dossiê. O que é o dossiê? Dossiê é uma unidade documental que não tramita, em que se reúnem documentos de natureza diversa para uma finalidade específica. Então você tem um dossiê. E temos também o conceito de expediente. É uma unidade documental que tramita, ó. Dossiê é uma unidade documental que não tramita, expediente é uma unidade documental que tramita para informar e ou acolher manifestações, podendo estar ou não acompanhado de outros documentos reunidos em torno de uma atividade, demanda ou interessado. Outros conceitos aqui de documentos. Processo. Né? O que é o processo? Processo é uma unidade documental de caráter decisório em que se reúnem para solicitação de autoridade competente, documentos de natureza diversa, que tramitam no decurso de uma ação administrativa. Eu diria administrativa jurídica também, né? Prontuário é a unidade documental que não tramita, em que se reúnem documentos de natureza diversa, relativos a uma pessoa física ou jurídica. Essa ideia de não tramita ou tramitar é porque, na verdade, o documento tem uma movimentação ali, ele não fica ali... vamos dizer assim, né, parado. O prontuário fica, né, você vai juntando os documentos ali, vai criando ali um prontuário, ele não se desloca. Já o processo, ele acaba se deslocando, tá? Por isso essa situação de tramitar ou não tramitar. Que mais? São propriedades dos documentos de arquivo, alguns conceitos que a gente precisa ter também em mente, tá? Tá, pessoal? Autenticidade, o que significa autenticidade? Os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados. Eu costumo dizer que os documentos de autenticidade são documentos confiáveis, porque eu sei quem fez, né? É bom, quando você tiver um tempinho, dar uma lida no artigo, deixa eu lembrar aqui, artigo 4º. Artigo 4º da Lei 12.527 de 2011, porque tem esse conceito de autenticidade lá. Documentos que você sabe quem fez, quem produziu.
ok? Imparcialidade. Documentos de arquivo são produzidos para atender determinadas demandas. Trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para cuja realização contribuem. Trocando em miúdos, significa que aquele documento é imparcial, ele vai, na verdade, atender uma determinada demanda de maneira impessoal, imparcial, certo? Ok? Válido para todos, essa é a ideia. Beleza? Não pode ser ter um lado pessoal, é impessoal. Beleza? Integridade. Estado dos documentos que se encontram completos e que não sofreram nenhum tipo de corrupção ou alteração não autorizada nem documentada, ou seja, o documento não tem uma deturpação ali, né, uma fraude, alguma coisa assim. Interrelacionamento, não tem mais esse hífen aqui, né, gente? Os documentos de arquivos estão ligados entre si por um elo que é criado no momento em que são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua produção e que é necessária a sua própria existência, a capacidade de cumprir seu objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade. Outro conceito, naturalidade. Os documentos de arquivo são acumulados de maneira contínua e progressiva, como sedimentos de estratificações geológicas, o que os, acabam tendo uma dotação aí de elemento de coesão espontânea, ainda que estruturado, ou seja, eles são acumulados de maneira orgânica, simplesmente acontece. Você não acumula, você não coleciona, melhor dizendo, né? Você não coleciona documento, viu? Você acumula documento, isso ocorre de maneira natural. Por mais que você diga assim, eu não quero ter documentos. Não tem jeito, você vai ter documentos, você vai acumular documentos ao longo da vida. Assim também são as instituições, beleza? E alguns desses documentos não podem ser eliminados, certo? Aí a gente tem que estudar um pouquinho mais de arquivologia, né? Teoria das 3 idades dos documentos. Arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente, tá? Inclusive, quando se falar em protocolo, pensa no arquivo corrente, os documentos que estão ali em curso uso frequente. Aí tem a ver com as atividades de protocolo, certo? Não vai ter jeito, eu vou ter que colocar isso no quadro para ficar mais fácil para você entender. Espera aí que eu já coloco. Unicidade. Cada documento de arquivo assume um lugar único na estrutura documental do grupo a qual pertence e no universo documental. Eu vou ter que abrir aqui uma tela, né, porque eu não posso assim correr risco de você não entender essa informação. Então vamos lá, ó. Arquivos, certo? Se a gente pensar aqui nos arquivos, nós vamos ter os arquivos correntes, os arquivos intermediários, e vamos ter os arquivos permanentes. Certo? Bom, aí o que acontece? Os arquivos correntes são os documentos que estão em curso, são documentos de uso frequente, certo? Beleza? Quando a gente pensar no protocolo, a gente vai pensar justamente nos arquivos correntes, tá? Beleza? Os documentos de arquivos correntes são conhecidos também como documentos de primeira idade. Aí nós temos os documentos intermediários. Esses documentos intermediários, eles têm valor administrativo. Aproveitando aqui também, ó, os correntes têm valor administrativo, fiscal ou legal, tá certo? Os documentos intermediários são documentos de pouco uso. Porém, eles também têm valor administrativo, fiscal ou legal. São documentos conhecidos como documentos da segunda idade. Os documentos permanentes são os documentos da terceira idade, tá? Esses documentos são guardados de maneira eterna, eternamente, são eternos. Eles não podem ser eliminados, tudo bem? Esses documentos passam a ter valor histórico, cultural,
de pesquisa. Beleza? É importante a gente ter esses conceitos aqui. Fechou, gente? Maravilha. Bom, agora chegou a hora da verdade, né? Vamos resolver questões de provas anteriores aí para vocês terem uma ideia, uma noção como que o tema pode ser abordado na sua prova. Então vamos lá. Essa questãozinha diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma das atividades do protocolo, certo? Gente, eu já vou resolvendo a questão, né? Você, obviamente, tem aí o material, você consegue, já resolveu, ou então simplesmente resolva aqui comigo. Assinale a alternativa que apresenta uma das atividades do protocolo. Vamos lá? Qual é a atividade aí do protocolo, gente? Olha só, você tem emulação, não tem nada a ver, né? Difusão, aquisição, avaliação, distribuição. Opa, aí sim o gabarito da nossa questão. Alternativa E, distribuição, é uma atividade do protocolo, assim como você visualizou aqui comigo. Tá certo? Maravilha, vamos dar continuidade. Próxima questão. Acerca da administração e da organização de arquivos correntes, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A função primordial dos arquivos é restringir o acesso às informações contidas no documento. Não é a sua função primordial. Até porque nós temos um princípio aqui, uma diretriz, melhor dizendo, vou colocar aqui para vocês, ó, diretriz, que é a seguinte: a publicidade é a regra, tá? É o preceito geral. E o sigilo é a exceção a essa regra. Então, não dá para falar que a principal finalidade, a função primordial dos arquivos é restringir o acesso às informações. Não. B. A atividade de empréstimo e consulta não consiste em uma atividade nobre do arquivo. Não, consiste sim. Pode ser consultado, os documentos podem ser consultados, ainda a gente tem atividade de empréstimo, tá? C. O protocolo consiste em receber, separar, distribuir as correspondências. Maravilha, não foi o que a gente conversou? No decorrer da aula, eu falo assim, ó, recebe e separa os documentos, que são os documentos ali oficiais dos particulares, depois separa dos oficiais os que são sigilosos e os que são ostensivos. Então tem sim a atividade ali de separação que está ali dentro do recebimento, tudo bem? Então pronto, ficamos com a alternativa C nessa questão. A alternativa D diz o seguinte: o protocolo não é o único responsável pela abertura de processo. Realmente não é o único responsável, porque você tem outros setores aí que vão fazer isso, a abertura do processo. Processo você já viu, né? Você tem são documentos, é um documento composto, né? O protocolo é uma característica do arquivo permanente. Não, o protocolo é uma característica do arquivo corrente. Você visualizou isso aqui comigo. Então tá vendo como que pode cair na sua prova? Não? Muito legal, né? Maravilha, galera. Show de bola. Bom, gente, assim eu finalizo essa aula. Espero que você tenha entendido. Era para ser uma aula, sério mesmo. Era para ser uma aula de 15, no máximo aí 18 minutos. Uma aula já aí de quase 35 minutos. Tá bom, tudo bem. Isso significa dizer que eu consegui detalhar bem as informações para você compreender e mandar super bem na sua prova, tá certo? Grande abraço para vocês e a gente se vê numa próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Olá, você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, para os cargos assistente técnico legislativo e auxiliar legislativo. Eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar quais são as vantagens do curso preparatório. Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, que o recado é importante para você. Então vamos lá, gente, para você conhecer um pouco mais do nosso curso online preparatório e começar aí a estudar para valer. Vantagens do curso. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Lembrando que o acesso é ilimitado, o curso fica válido para você durante um ano
você pode acessar, assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. São centenas de questões comentadas pelos nossos professores, que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para disponibilizar e você ter um material complementar. Também estamos formatando como bônus caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. E vale lembrar que são milhares de questões a seu dispor, ok? Separadas por matéria. Você vai baixar o material, fazer o download aí do material do caderno de questões e vai começar a resolver essas questões aí para treinar. Bom, valor de lançamento do curso de R$ 497 por apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65. Olha só, promoção super especial que vai valer muito a pena. Lembrando que o cargo de assistente chega a quase R$ 5.000 de salário e o cargo de auxiliar quase R$ 4.000 de salário. Quer começar logo a sua preparação? Faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, tá bom? Se por acaso tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Bom, e você também pode entrar em contato pela central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso, vou ficando por aqui. Espero que você inicie a sua preparação quanto antes. Clica no link aí abaixo e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, grande abraço e até mais.